Gravando. Obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 24 de maio de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tavares, doutor João Carlos Filag, doutor Flávio Arantes e representante fiscal, doutor Marcel Regis. Seja bem-vindo, doutor Marcel. Também registro a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutora Gabriela Periciotti, doutora Hilda Marques, e eu vi agora aqui doutor Marcos Vinícius. Bom, dando início à sessão, primeiro processo 41.28.013, Eco White, é um pedido de retificação de julgado. O voto já está disponível. Doutora Hilda, vai querer fazer sustentação oral, algum apontamento, ou eu posso seguir direto para o voto? Oi, doutora, pode seguir direto para o voto. Se houver necessidade, eu faço algum esclarecimento depois. Tá certo. Bom, então aqui, o processo é de minha relatoria. Então, o processo aqui é falta de pagamento do imposto devido por emissão de nota fiscal, referente a operações tributadas como não tributadas. Crédito indevido de imposto, recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil, emissão de nota fiscal na saída de mercadorias consignando declaração falsa, quanto ao estabelecimento de destino. Falta de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento de aquisição de propriedade e aquisição de propriedade de mercadorias. Bom, aqui foi proferida uma decisão pela 9ª Câmara Julgadora, em sede de pedido de retificação de julgado interposto pela autuada. Essa decisão consta lá das folhas 28 e 40. E a autuada, ela interpôs um novo pedido de retificação de julgado, que foi, alegando um erro de fato, que foi admitido. Então, voltando um pouco, a 9ª Câmara, ela conheceu e negou o provimento ao recurso ordinário. Contra a decisão foi apresentado um pedido de retificação de julgado, lá nas folhas 22 e 97, e um recurso especial. O pedido de retificação de julgado foi processado e sobrestado o recurso especial. Submetido a julgamento, esse pedido de retificação de julgado não foi conhecido, mas limitou os juros à taxa Selic. E contra essa decisão foi apresentado um novo pedido de retificação de julgado, que estamos aqui analisando no momento. Como eu disse, ele foi admitido, esse novo pedido de retificação de julgado. Então, eu aqui, lá no item 7, eu transcrevo a ementa desta decisão, que ela conheceu parcialmente o pedido de retificação de julgado somente para aplicação da taxa Selic. O primeiro erro de fato alegado, é que a decisão teria, nos itens 6 e 7, afirmado que as operações objeto das acusações ocorreram em períodos de janeiro de 2015 a agosto de 2016 e de janeiro de 2015 a maio de 2016 são posteriores à inscrição da empresa Gênesis, ter sido considerada nula. A autuada aduz que estaria comprovado nos autos que as notas fiscais objeto das acusações foram emitidas no período compreendido entre janeiro de 2015 e agosto de 2016 e, desta forma, não são posteriores à data da cassação da inscrição. No entanto, essas alegações não merecem acolhida. A decisão atacada em sede de pedido de retificação de julgado, anteriormente interposto pela autuada, já tratou da matéria. Transcrevo aqui o trecho da decisão. Sigo lá no item 12 do meu voto,
que no próprio despacho destacado, as folhas 28 e 62, é possível notar que os efeitos da alteração da situação cadastral no processo de nulidade relativamente à empresa Gênesis retroagiram à data da concessão da inscrição em junho de 2014, informação que constou do trecho reproduzido da decisão em análise. Portanto, quando a decisão recorrida se refere à emissão de notas fiscais com data posterior à inscrição estadual, a inscrição estadual da empresa Gênesis considerou os efeitos atribuídos pelo ato que declarou nula a referida inscrição. Então, sendo considerada nula a inscrição, os documentos fiscais emitidos são inábeis, são inábeis para todos os efeitos. É a jurisprudência dominante desse tribunal. Portanto, os argumentos apresentados pela autuada, eu entendo que não procedem. Ela faz uma série de alegações aqui quanto às diligências realizadas pelo fisco para apurar as irregularidades da empresa Gênesis, mas todas essas questões foram analisadas pela decisão atacada, em sede de recurso ordinário, inclusive, o que transparece que o pedido de retificação de julgado é um conformismo e a pretensão de reanálise. Então, seguindo lá nos itens 8 e 9, uma outra empresa, se refere aqui a uma empresa chamada Transforme. Os argumentos são similares, então eu também transcrevo trechos aqui da decisão recorrida, que teria já analisado, esperado todos esses pontos trazidos, que também os efeitos retroagiram a novembro de 2013. Então, essa decisão, a autuada também menciona aqui um julgamento em que envolve essa empresa Transforme e que, naqueles autos, o julgamento teria sido no sentido de considerar o AIM insubsistente. No entanto, é um conjunto probatório específico daqueles autos, ele diz respeito a outra autuada, então não há como comparar um processo com outro. Então, por fim, eu afasto todas essas questões aqui trazidas pela autuada e eu não conheço do pedido de retificação de julgado, como voto. Resumidamente, doutora Hilda, porque depois a senhora vai ter acesso, quando publicado, a senhora vai ter acesso ao voto. Enquanto eu faço o registro, eu deixo a palavra aberta para os demais, se a representação quiser fazer alguma observação também, fique à vontade. Senhora presidente, se me permite, bom dia a todos. Eu só queria perguntar uma coisa para a senhora, para entender melhor. Eu entendo que, com relação ao pedido de retificação de julgado, ao segundo pedido, embora eu também nunca tenha visto essa situação, mas consultando, só para tirar a dúvida, o regimento interno e a lei do contencioso, não há nenhuma vedação a que seja interposto um pedido de retificação de julgado de uma decisão referente a um pedido de retificação de julgado. Porém, entende-se que esse pedido, segundo pedido, ele deve apontar como erro um erro, digamos, que o contribuinte entende existente na decisão, no caso que não conheceu do pedido de retificação de julgado anterior, e não apontar novamente o mesmo erro do primeiro pedido. Então, eu só estou perguntando para ficar claro para mim se os erros que estão sendo apontados nesse segundo pedido são os mesmos do primeiro, ou que me parece que é o caso, ou está sendo apontado um erro na decisão anterior, que deixou de conhecer o pedido. Não, na verdade, nem é a questão, nem trata do não conhecimento, ela trata de questões que a autuada entende que não foram bem analisadas em sede de recurso ordinário, depois no primeiro pedido de retificação de julgado, e agora repetindo que a decisão anterior do pedido de retificação de julgado não analisou, que são esses 4 pontos, né? Os itens 6, 8,
ponto... acabei de mencionar aqui, que são esses 4 itens aqui. 6, 7 e... estou quase chegando lá. 8 e 9, porque são duas empresas distintas, né? Então, a meu ver, eu não estou conhecendo, não o pedido de retificação de julgado por ter sido interposto pela segunda vez. Eu não conheço do pedido de retificação de julgado porque eu entendo que não há erro de fato. Essas questões foram superadas, trazidas aqui, elas foram superadas tanto no recurso ordinário quanto no primeiro pedido de retificação de julgado. Então, eu entendo que não há erro de fato, por isso que eu não conheço deste segundo pedido de retificação de julgado. Eu entendo, quer dizer, eu não quis dizer que a sua decisão estava deixando de conhecer porque se tratava de um segundo pedido, não isso, mas só eu quis ter As suas certeza. questões abordadas. As questões abordadas não são porque o pedido anterior não foi conhecido. Não. Na verdade, é uma tentativa de reanálise. Isso. Tá ok, obrigado. Exatamente isso. No meu entendimento, sim. Obrigado. Representação, doutora Maria Helena, doutor Flávio, desculpa, eu acho que eu não ouvi, não sei se eu estava aqui fazendo registro, não sei se já se manifestaram. Não, eu acompanho, doutora. Não tenho que se manifestar. É isso aí. Observações também. Tá ótimo. Então, está registrado. Vamos lá. Encerrar debates. Quórum. Votação. Muito bem, então, o processo 41.28.013, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido. Doutora Hilda, esse é o resultado. Ok, muito obrigada. Um bom dia a todos, bom trabalho, bom final de semana também. Obrigada para a doutora também. Bom, próximo processo, então, 40.46.980, nova.com, processo de relatoria do doutor Silag, é um recurso misto, está presente a doutora Gabriela para a realização de sustentação oral. Obrigado. Obrigado. Trata-se de um recurso misto, contendo 3 acusações. Na verdade, todas se relacionam à conhecida guerra fiscal. O item 3 havia sido já reconhecido a sua improcedência pela fiscalização, pela auditora fiscal que lavrou o auto, assim como pela representação fiscal, e tendo remanescido os itens 1 e 2. E, ao longo do processo, a decisão de primeira instância manteve os itens 1 e 2. E, ao longo do processo, o contribuinte havia entrado com um pedido de reconhecimento dos créditos relativamente aos itens 1 e 2, e, após, inclusive, a interposição do recurso ordinário, houve o despacho do órgão competente para verificar a procedência dos créditos, que é o DIGES. Houve, então, um reconhecimento relativamente ao item 1. Portanto, permanece em discussão para julgamento apenas o item 2.
O item 2 trata da falta de pagamento do ICMS-ST na qualidade de substituto tributário de operações originadas no estado de Santa Catarina por guia de recolhimentos especiais, correspondente à diferença entre o imposto devido sobre as operações tributadas posteriores e o cobrado na operação anterior, efetuado com as mesmas mercadorias, sendo que as mercadorias foram importadas por empresa catarinense através de regime especial, denominado Programa Proemprego, que relaciona-se à denominada guerra fiscal. Eu entendo que é o suficiente para o relatório. Obrigado. Doutora Gabriela, bom dia. Bom dia. Primeiramente, desejo aqui um excelente dia e um ótimo final de semana para essa outra Câmara. Primeira vez que eu falo nessa nova composição, é um prazer. Prometo ser breve, até porque já foi muito bem relatado pelo Dr. Kicillag. Bom, só vou retomar um pouquinho os fatos aqui para a gente falar sobre o fato mais importante aqui. Como já adiantado, trata-se de um auto de infração que envolve, né, operações de aquisição de eletrodoméstico da empresa Whirlpool pela recorrente, que está estabelecida no estado de Santa Catarina. O auto de infração ele era composto por 3 itens, sendo que após um julgamento de um recurso ordinário pela 12ª Câmara, foi reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância, que não tinha observado as provas juntadas aos autos, e após a conversão do julgamento em diligência em primeira instância, foi reconhecido que realmente, quanto ao item 3, a acusação de creditamento indevida, ela não era subsistente. Então, foi cancelado o item 3 em primeira instância, e aí, com relação ao item 1 e 2, foi interposto o recurso ordinário, e nesse meio tempo, houve a edição da Resolução 1 de 2019, onde foi prevista aqui a convalidação dos créditos oriundos da guerra fiscal. Com relação ao item 1, ele trata, né, de creditamento indevido, e o item 2, suposto pagamento a menor de CMS-ST. Nesse pedido de convalidação, a DIGES, que é o órgão responsável pela análise, né, desse pedido de convalidação, entendeu por bem só convalidar o item 1 e não o item 2, sob o entendimento de que a Resolução Conjunta 1 de 2019, ela só veio a convalidar os créditos indevidos oriundos da guerra fiscal, e não o pagamento a menor de CMS-ST. E aí, aqui é o ponto crucial. Entendemos que, primeiro, a Resolução 1 de 2019 não trouxe essa diferenciação para a convalidação do creditamento CMS-ST e creditamento CMS e o pagamento a menor de CMS-ST, e ela veio para regulamentar o Convênio 190 de 2017 e a Lei Complementar 160 de 2017, que também não faz essa diferenciação e que, inclusive, ela busca convalidar a desconsideração de um benefício fiscal que justamente, com base no dispositivo, né, no artigo 8º da Lei Complementar 2475, que justamente dá ensejo aqui essa autuação. Então, inclusive, é contraditório não convalidar o pagamento a menor de CMS-ST e convalidar apenas o creditamento de CMS, por dizer que apenas um dos incisos, né, do artigo 8º estava previsto nessa resolução, sendo que não há distinção aqui na hora da autuação. Por isso, né, pedimos que a consequência direta e imediata também é o cancelamento do item 2, porque não há essa diferenciação, seja na resolução, seja na Lei Complementar 160 de 2017, seja no Convênio 190. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gabriela. Parabenizo pela sustentação oral, pela objetividade. Doutor Kicillag. Obrigado. Parabenizo a outra patrona pela objetividade, pela
precisão da sua sustentação, eu vou apresentar os pontos principais do meu voto. Então, permanece em discussão apenas o item 2 do auto de infração, conforme já discorrido também pela patrona. A infração decorre do aproveitamento do crédito de 12% do ICMS, sendo que, na verdade, foram cobrados na origem apenas 75%, ou seja, 3% do ICMS, na saída das mercadorias em Santa Catarina. E com relação ao item 2, a glosa do crédito tem origem na falta de pagamento do imposto, que corresponde à diferença do imposto destacado nas notas fiscais de entrada, emitidas por empresas fornecedoras localizadas em outro estado, e o imposto efetivamente pago, conforme a sistemática prevista no artigo 426A do regulamento, uma vez que se tratam de operações sujeitas ao regime de substituição tributária. E, uma vez, conforme já entendido, eu acredito, trata-se de operações no âmbito da guerra fiscal, então eu trago um voto longo, mas com fundamentação relativa à guerra fiscal, sendo que digo, inclusive, que essa matéria já tem um entendimento assentado na Câmara Superior, no sentido da tese fazendária. Inclusive, teve uma sessão temática sobre guerra fiscal em 24/6/2021, quando ficou consignado que o entendimento pela manutenção de acusações de crédito indevido decorrente de benefícios fiscais concedidos à margem de convênio no âmbito do CONFAS, e nesse sentido eu entendo, portanto, procedente a acusação do item 2 do auto de infração. Conforme eu já havia antecipado, o item 1 teve os créditos reconhecidos, portanto, a acusação improcedente pela DIGES, o item 3 foi reconhecido como também procedente pela própria fiscal autuante, assim como pela representação fiscal. Então, eu entendo procedente apenas a acusação do item 2. E com relação às demais questões, que seriam preliminares, referente à atualização indevida da base de cálculo das multas, essa matéria já é questão simulada, conforme a súmula número 13 desse tribunal. Também os juros moratórios são objeto da súmula número 10, súmula número 10 revisada, no sentido de se aplicar a taxa Selic aos juros após aplicar a taxa Selic aos juros moratórios. E também com relação ao pedido no recurso ordinário de conversão do julgamento em diligência para apreciação do pedido de convalidação de crédito do ICMS. Esse pedido já foi atendido, embora após o recurso ordinário, e, portanto, só vou ler os 2 últimos parágrafos do meu voto. Então, quanto ao recurso de ofício, que tem por objeto apenas o cancelamento do item 3, destaca-se que a auditora fiscal que atendeu à diligência declarou não ter havido efetivamente aproveitamento do crédito do ICMS relativo aos documentos fiscais pertinentes ao item 3, e a adulta representação fiscal, por sua vez, acolheu as razões expostas pela fiscalização, propondo a manutenção do cancelamento do item 3. Em face de todo exposto, conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento para afastar o item 1 do auto, cujos créditos foram considerados procedentes pela DIGES, e para fixar os juros de mora taxa Selic, conforme a súmula número 10 revisada desse tribunal. E conheço do recurso de ofício, negando-lhe provimento. Então, é esse o meu voto. Parabenizo o doutor Silag pelo voto, pela análise do processo. Desculpa, só uma coisa, a doutora Maria Helena, ela participou de um julgamento anterior desse processo, então ela se encontra impedida. Está impedida. 1214. Tá certo. Obrigada, doutor Silag. Bom, então,
Doutor Flávio e representação. Bom dia a todos. No mandato passado, eu participei de um julgamento semelhante a esse aí. É uma situação meio difícil de visualizar, né? Há o reconhecimento dos créditos, mas acaba faltando o valor referente ao ICMS-SP. Naquela ocasião, se não me falha a memória, a conclusão do julgamento foi nesse sentido também. Então, eu vou acompanhar o doutor João Carlos. Obrigada, doutor Flávio. Representação, algum apontamento? Tem um apontamento. Muito obrigada. Bom, doutora Maria Helena já registrou o impedimento, eu também não tenho outras observações. Desculpa, posso fazer uma retificação? Claro. Agora eu me lembrei, eu havia dito que a doutora Maria Helena participou de um julgamento anterior, na verdade não é um julgamento, acho que foi da defesa, né? Acho que há bastante tempo, deixa eu ver aqui. Em 2014, né? Mas foi da defesa. Obrigado. Então não precisa. Então pode registrar novamente. Eu achei que era para fazer edição no voto. Eu já até abri aqui, mas pode só registrar novamente. Doutora, então se é defesa, eu não estou impedida, né? Defesa Eu acredito que sim, porque a senhora já participou de alguma forma do... Impedida de qualquer forma. Bom, vamos lá. Doutor Silag, pode registrar novamente? Muito bem, então. Verificação de quórum. Votação. Bom, então vamos lá. O processo 40.46.980, recurso ordinário, foi parcialmente provido e o recurso de ofício não provido. Esse é o resultado, doutora Gabriela. Perfeito, muito obrigada. Peço licença para me retirar. Obrigada, bom dia, viu? Bom dia. Então, encerrar a votação, encerrar o julgamento. Vamos ver aqui. Próximo processo é o 5010-677 ZD Alimentos, processo de relatoria do Dr. Silag. Está presente o doutor Marcos Vinícius. Bom dia, doutor. O senhor vai fazer sustentação ou... Bom dia. Vai só acompanhar? Eu já sustentei, né? Acredito que não haja necessidade de... verdade, doutor. É pedido de vista, doutora Isabel. Verdade. Então, o doutor está só acompanhando. Muito obrigada, então, doutor. Então, deixa eu ver. Doutor Silag, se quiser fazer só um resumo, porque acho que o doutor já leu o seu voto na sessão passada, depois eu passo a palavra para a doutora Maria Helena. Só o resultado. É um recurso ordinário contendo uma acusação, que é de creditamento indevido do ICMS devido ao lançamento de crédito extemporâneo, com meios fiscais de sua emissão, e o contribuinte havia conseguido, através de uma ação judicial, a autorização para se aproveitar do crédito do imposto referente a um período de 2011, desculpa, acho que 2011 ou 12 até 2012 a 2019. Entretanto, uma parte desses créditos referentes ao período de
30/12/2011 a 29/10/2014 havia decaído. E os créditos referentes a esse período é que são objeto do auto de infração. E na ação judicial não contempla, não exime o contribuinte não o autoriza a aproveitar os créditos que já haviam decaído. Em suma, é isso. Quer dizer, então, está sendo glosado o crédito referente ao período ao qual o contribuinte não tem direito a se creditar. Em resumo, é isso. Obrigada, doutor Silag. Doutora Maria Helena. Bom dia a todos. Eu cumprimento novamente meus pares, representante fiscal, o doutor que acompanha o julgamento. Eu pedi vista desse processo porque eu fiquei em dúvida em relação ao mérito e à decadência, né? Então, eu vou direto no meu voto. Eu acho que não assiste razão recorrente e eu acompanho o voto do relator. Por que isso? Como bem apontado, o crédito é um direito que assiste apenas o contribuinte que pode exercer, mas não poder do fisco nem um órgão julgador fazê-lo em seu lugar. Então, se ele não exerceu o direito para o aproveitamento, realmente ele decaiu. E na ação judicial não tem essa discussão. A discussão ela se limita ao direito ao aproveitamento do crédito. No caso, não for o aproveitamento foi extemporâneo e não observou as disposições do regulamento, né? O artigo 41, o artigo 61. Então, por falta de amparo legal, que as autorizadas autuantes também não estão autorizadas a proceder de ofício à compensação de eventual débito com o saldo credor, porque essa é uma outra alegação que a recorrente faz, né, que o auto não podia ser lavrado, deveria ter sido compensado com saldo credor. Eu acompanho o voto do voto relator para conhecer e negar provimento ao recurso ordinário, senhora presidente. Doutora Maria Helena, parabenizo pelas conclusões, pelo voto. Doutor Flávio e representação. Bom, um processo bem complicado, só que eu entendo que deveria ter sido encaminhado pelo Poder Judiciário essa questão aí, né? Eu acho que não cabe aqui ao órgão administrativo dar efetividade aí numa decisão judicial que me parece que foi tentado aí esse provimento no processo judicial e não foi obtido, né? Então, nesse sentido aí, eu vou acompanhar o doutor João Carlos. É só uma parte, presidente. Nesse caso, no judiciário, o contribuinte não discutiu o direito ao crédito extemporâneo. Ele discutiu apenas o reconhecimento do direito ao crédito. Então, como o crédito é extemporâneo, essa discussão não foi, ele tem direito ao crédito, mas ele devia ter observado o prazo, né? Então, é exatamente isso que eu acho que a gente está e não tem. Se ele tivesse levado isso ao judiciário, o judiciário tivesse falado, não, tem direito, mas eu acho que aqui não cabe a gente julgar, porque não fez no tempo que deveria ter sido feito. Né? E isso não constitui objeto da discussão judicial. Perfeito. Representação? Alguma observação? Sem observações. Muito obrigada. Bom, eu também não tenho, acompanho o voto do doutor Silag aí com os acréscimos da doutora Maria Helena, que também analisou muito bem o processo. Doutor Silag precisa registrar o voto. Agora sim. Quórum.
Votação. Muito bem, então, o processo 5010-677, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutor Marcos. Obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigada, bom dia. Encerrar o julgamento. Ok. Muito bem, então, agora nós temos um último processo. Deixa eu só ver se tem algum advogado aqui presente. Doutor Guilherme. Olá, aqui é o Eduardo Pisa, advogado da empresa Art Paper. Tá certo. Então, agora é o processo. Agora, eu não tinha muita certeza, doutor. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor. Então, o processo 41.52076, Art Paper, representação, processo de minha relatoria, é um recurso ordinário. Doutor, só um minutinho que eu vou fazer aqui só a leitura aqui uma breve leitura aqui das acusações, e eu já passo a palavra para o senhor. Então, aqui, emissão de notas fiscais eletrônicas na saída de mercadorias, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. A suposta destinatária teve sua inscrição estadual cassada, com efeitos anteriores a supostas operações em razão da comprovação de prática de atos ilícitos, com repercussão no âmbito tributário. Aqui foram incluídos solidários e estamos tratando aqui de papel imune. São operações com papel imune. Então, doutor, eu acho que é quanto basta, eu vou passar a palavra para o senhor, depois eu sigo no voto. Ok, obrigado, doutora, aos demais presentes, bom dia também. Bom, como a doutora relatora acabou de afirmar, trata-se de operações com papel imune que ocorreram entre outubro de 19 a junho de 21, sendo que a empresa Art Paper, ela vendia papel imune para a empresa Vivacor. O FIS, por meio de uma fiscalização, entendeu que essa operação era fraudulenta, porque supostamente houve um desvio da finalidade funcional do papel imune, entendeu o fisco também que a Vivacor teria desviado, teria dado uma destinação comercial para esses papéis, implicando, então, responsabilizando a própria Art Paper, que vendeu esses papéis imunes para a Vivacor, para cobrar o ICMS incidente nessas transações comerciais. Bom, é sabido, né, é um tema bastante recorrente, de que se o contribuinte demonstra a sua boa-fé, né, na transação comercial, ele não pode ser responsabilizado pelo ICMS devido pelo estabelecimento posteriormente declarado inidôneo. Aí o TIT reconhece essa tese, foi uma tese firmada pelo STJ por meio da súmula recurso especial, né, 1148/44, Minas Gerais, né, e traz os requisitos, que é a efetividade da transação comercial. Como que você se comprova, como você se demonstra que uma transação comercial ela ocorreu? Comprovante de pagamento, a escrituração das notas fiscais de venda ou de compra, a devida contabilização dessas notas, conhecimento de transporte, comprovação da entrega efetiva da mercadoria, né? Esses elementos eles devem ser observados a fim de atestar a ocorrência efetiva de uma transação comercial. Outro requisito importante também é que a publicação da decisão que declara o estabelecimento inidôneo, ele tem que ser posterior, né, à efetiva transação comercial havida. Pois bem, no caso concreto, a decisão suspendendo preventivamente a inscrição
estadual da Vivacor, ela foi publicada em 13 de agosto de 2021, tá? Ou seja, posterior às transações comerciais da vida entre as empresas, porque lembrando que elas ocorreram entre outubro de 19 a junho de 21. Então, a Art Paper ela logrou provar nos autos, ela juntou todos os comprovantes de pagamento, ela comprovou também o Recop, porque para você negociar papel imune, você tem que ter o Recop tanto de quem vende, de quem compra, é um sistema super restrito, que se não observado, a Art Paper ela entra no sistema Recop, gera um código específico. Posteriormente, a Vivacor, para aceitar essa mercadoria, ela tem que também entrar no sistema Recop para dar aceite, porque se ela não o fizer, ela não consegue, no prazo de 15 dias da emissão da nota, a Art Paper sequer conseguiria emitir novas notas fiscais. Bom, todo esse conjunto fático probatório, eu entendo, salvo o melhor juízo, não foi verificado pelo julgador de primeira instância, né? Embora, porque ele focou nós entendemos que o Recop não é uma presunção absoluta de regularidade da transação, eu entendo isso, mas se o julgador está alegando que houve uma destinação diversa comercial para o papel imune vendido pela Art Paper, ele deveria demonstrar nos autos que a Art Paper teria algum benefício desse suposto esquema fraudulento. E não há, repito, não há qualquer elemento nos autos que demonstre minimamente que a Art Paper se beneficiou de alguma forma, em algum nível, de um suposto desvio da finalidade funcional desse papel por ela vendida. Então, esse eu acho que é um ponto que eu tento trazer à luz para os doutores. Ok, você desconsidera todo o conjunto fático probatório que evidencia de forma inequívoca a existência da transação comercial, comprovante de pagamento, Recop, nota fiscal, comprovante de entrega, todos esses documentos, mas eu entendo, salvo o melhor juízo, novamente, que caberia à autoridade fiscal demonstrar, trazer elementos que comprovassem que a Art Paper, de alguma forma, teria se beneficiado concretamente desse suposto desvio da finalidade da Vivacor. Porque, vejam, na cadeia de circulação, a Art Paper, quando ela negocia, de acordo com a lei, existe uma verdadeira presunção da destinação funcional. Se eu tomo todas as cautelas que a lei exige que eu tome, como, por exemplo, Recop, verificação à época da transação comercial, que ela estava regular perante o Sintegra, e isso ocorreu nos autos, né? Como que o Estado ele não pode transferir o dever de fiscalização, né, no caso, para o contribuinte, porque senão, como que o contribuinte pode ele mesmo fiscalizar a destinação do papel que ele vendeu para um terceiro? Ele tem que, obviamente, se assegurar que esse terceiro com o qual ele negocia está regular no Recop, está regular no Sintegra, e essas obrigações que cabiam à Art Paper foram devidamente cumpridas à época das transações comerciais. E, se então o fisco pretende descaracterizar essas relações comerciais que foram, ele deveria, ao menos, trazer algum indício que comprovasse que a Art Paper teria minimamente se beneficiado desse suposto esquema fraudulento perpetrado supostamente pela Vivacor, né? Então, eu aqui encerro aqui as minhas explicações e só para finalizar também, eu acabei não mencionando que existe uma preliminar no recurso ordinário em que nós alegamos que não houve motivação da decisão, justamente porque o julgador de primeira instância simplesmente ele mencionou que no relatório a existência dessa documentação que comprova a boa-fé da recorrente. Por outro lado, ele não tece na fundamentação da decisão, ele não faz qualquer menção a esses elementos probatórios, não faz qualquer menção às alegações trazidas pela recorrente, de modo que também eu trago aqui para os senhores essa preliminar de ausência de fundamentação da decisão de primeira instância, né? E aí, doutora Isabel, eu finalizo aqui a minha citação.
Muito obrigada, doutor. Parabenizo pela sustentação oral. Doutor, eu vou fazer uma breve apresentação. Aliás, eu vou fazer um resumo do voto, porque depois, quando o senhor tiver, quando for publicado, o senhor vai ter acesso à íntegra do voto. Bom, o voto já está aí disponibilizado. Como são 3 recursos, então eu dividi aqui por tópicos, né? Então, eu tenho aqui, inicialmente, o recurso do autuado, que faz uma série de alegações aqui de nulidades do auto, que eu afasto todas essas nulidades e fundamento, entendo que os requisitos do 142 estão preenchidos, a autuada teve acesso à íntegra do processo, as acusações são claras, estão fundamentadas, também não encontro nulidade na decisão recorrida, e basta uma simples leitura para notar que o julgado fundamentou seu convencimento nos argumentos e provas produzidas nos autos. A autuada ela é acusada de emitir nos meses tais e tais, nas saídas de mercadoria, consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino. Os documentos desclassificados tiveram supostamente como destinatária Vivacor, que teve inscrição estadual cassada com efeitos a partir de 5 de junho de 2018, em razão das apurações feitas pelo fisco, que constatou irregularidades. As operações com papéis supostamente destinadas à impressão de livro, jornal ou periódicos estariam sujeitas à imunidade tributária, caso fossem regulares. No entanto, após as apurações, o fisco concluiu pelo desvio de finalidade, desclassificando os documentos por declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, exigindo imposto mediante aplicação de alíquota de 18%. O suposto destinatário foi investigado na Operação Papiro, que apurou fraude estruturada em operações de compra e venda de papel imune. O relatório circunstanciado descreve que foi em junho de 2017, foi deflagrada a Operação Game Over, com o objetivo de combater fraude fiscal estruturada no setor de eletrônicos. A partir de informações obtidas, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no escritório de contabilidade de Gerson Oliveira, constatados indícios de fraude fiscal no setor de papel imune. Foram encontradas mensagens eletrônicas, e aqui eu vou trazendo de uma forma mais sintética, mas eu vou trazendo aqui as informações que constam lá do relatório circunstanciado. Então, trago aqui informações sobre Gerson, Arnaldo, João, Gilson, que foram considerados mensagens trocadas, que foram consideradas aqui como indício de fraude estruturada, com empresas de fachada para aquisição de papel, abrigada pela imunidade tributária. A suposta empresa Vivacor, essa que foi objeto da Operação Papiro, também foi investigada, concluindo o fisco de seu envolvimento na fraude estruturada. Em síntese, a fraude articulada pelos envolvidos consistia em aquisição de papel imune pelas empresas do grupo e, após o trânsito por outras empresas envolvidas na fraude, as mercadorias eram vendidas para distribuidoras de papel, gráficas ou varejistas. Desta forma, restou comprovado o desvio de finalidade, supostas operações com papéis destinados à impressão de livro, jornal e periódico, e o objetivo de dissimular o recolhimento do imposto. A jurisprudência desse tribunal está sedimentada no entendimento de que o credenciamento do RECOP não assegura a regularidade das operações e não impede ou prejudica a verificação do cumprimento dos requisitos legais pelo fisco. Portaria CAT 10 de 2010 é expressa ao permitir a verificação posterior e apuração de irregularidades. Toda a operação detalhada de fraude fiscal estruturada exibida nos autos não deixa dúvidas que as operações que envolvem empresas e pessoas do grupo ali mencionadas estão maculadas. A recorrente afirma que para cada operação a nota fiscal de prestação de serviço de transporte, assim como canhoto assinado, seria uma prova de recebimento das mercadorias. Eu tomo aqui como exemplo as folhas 1162 e 1164, onde se verifica que
não é exibida a data completa da suposta entrega das mercadorias. Outro exemplo, as folhas 11 e 66, não é possível identificar o recebedor. A autuada afirma que teria agido de boa fé e, portanto, não poderia pesar contra si as acusações do presente aí, invocando a súmula 509. A recorrente afirma que constou e se integra à época das operações. No entanto, o sistema é alimentado por dados fornecidos pelos contribuintes e apenas em uma operação detalhada o fisco consegue obter informações acerca da regularidade. Ocorre que é um sistema disponibilizado para o contribuinte obter o mínimo de segurança nas operações que realiza. Dessa forma, se faz necessário analisar o documento apresentado pelo contribuinte. Voltando nos autos, não encontro a consulta se integra, mas sim um extrato do CADESP. Nesse sentido, fica prejudicada a avaliação pretendida pela recorrente. A autuada não apresentou tratativas comerciais, outro ponto que seria importante para reconhecimento de boa-fé. Quanto às provas de pagamento, foram apresentados boletos, comprovantes de pagamento e supostos pedidos. No entanto, os documentos estão ilegíveis, não sendo possível conferir as informações ali constantes, as folhas 16, por exemplo, cito aqui um exemplo de folhas 1686. Nesse sentido, entendo que não estão preenchidos minimamente os requisitos para a demonstração de boa-fé. Quanto aos argumentos relativos à declaração de inidoneidade, posteriormente às operações, não merecem guarida. A desclassificação dos documentos decorre de apuração feita pelo fisco e as irregularidades encontradas. Portanto, tais documentos são considerados inexistentes. O contribuinte não demonstrou que tomou os cuidados necessários com quem negocia. Veja que sequer a boa-fé foi comprovada por ausência de requisitos mínimos da súmula 509. Não se trata de impingir a particular obrigação de fiscalização, mas sim que tenha cautela necessária prevista no artigo 113 do CTN. E assim que a jurisprudência desse tribunal se consolidou. Quanto ao sistema RECOP, o contribuinte insiste que as operações foram realizadas de forma regular, não sendo possível a manutenção do presente AIM. No entanto, a portaria CAT menciona aqui novamente que ela possibilita a fiscalização da regularidade e, portanto, entendo que não há falhas a serem atribuídas à fiscalização, que agiu em conformidade com a legislação pertinente. Então, em relação ao recurso ordinário, eu nego o provimento. Com relação aos responsáveis solidários, eu trago aqui também a fundamentação que foi adotada pelo fisco. São 2 solidários recorrentes, Ciro e Marco Antônio. Ciro e Marco Antônio. Trago aqui alguns pontos extraídos lá das apurações que foram feitas pelo fisco. Ciro, que foi indicado, ele foi locador de um imóvel, aqui apenas como exemplo, né? Ele foi locador de um imóvel onde a empresa Vivacor declarou e simulou seu funcionamento. Existem e-mails aqui que demonstram que ele ostentava a condição de gerente comercial e detentor de e procedia negociações. O fisco aferiu que até salários eram negociados pelo solidário. Através de mensagens aqui, análise de mensagens, a esposa do sócio da Vivacor tem uma informação aqui que o solidário passou a responder pela referida empresa, que através de mensagens o fisco também constatou que empresas Globo e Ungraph adquiriram papel imune, também envolvidas aí no esquema. Foram feitos depósitos da empresa NC de Moraes para a pessoa da esposa, para a esposa de sócio de Luiz Carlos, documentos encontrados no notebook de Luciana, que indicam que o solidário passou a responder pelos e-mails tais e tais, que apesar de negar todas as apurações feitas pelo fisco, o solidário e sua condição de sócio oculto foram confirmados. Tem uma alegação aqui, uma solução de consulta da Receita Federal, que eu entendo que
não tem qualquer ligação com a matéria em discussão, e os indícios são inúmeros, e, portanto, a fiscalização ela procedeu uma investigação detalhada que liga os envolvidos às empresas simuladas, concluindo que os solidários indicados eram os beneficiários e articuladores do esquema deflagrado. Quanto ao solidário Marco Antônio, ele era o contabilista da Vivacor. E aí tem uma série de empresas aqui que eu menciono, que ele era contabilista dessas empresas. Uma pessoa chamada Joaquim trabalhou em uma dessas empresas e confessou que a empresa praticava desvio de finalidade, que a empresa teve como sócia a esposa de João, enquanto o solidário era contador da referida empresa. Então, são muitos elementos que eu trouxe aqui para entender pela manutenção da responsabilidade solidária. Alguns outros pontos que foram trazidos, como juros, multa, correção, redução ou relevação de multa, eu afasto todas essas questões. A Selic já foi aplicada nesses autos e, portanto, e por fim, uma vez não comprovada a boa-fé, eu entendo que os recursos ordinários devem ser conhecidos, mas não providos. Em resumo, é esse o meu voto. Eu deixo a palavra aberta para os demais enquanto eu faço o registro aqui do voto. Doutora, muito analítico seu voto, foi apreciou bem, né? Eu estava olhando aqui o processo, realmente não tem prova, né? A prova é fraca. Então, tendo em vista o objeto da autuação e sem prova, eu acho que não tenho o que falar muito, então eu vou acompanhar seu voto. Obrigada, doutora. Também parabenizo o cumprimento do patrono pela sustentação oral e parabenizo a relatora, que examinou minuciosamente todo o conjunto probatório, né, todos os fatos presentes nos autos e fundamentou muito bem, como sempre, né, o seu voto. Portanto, não tenho nada a acrescentar e vou acompanhá-la. Obrigada, doutor Silag. Bom, eu também cumprimento aí o doutor Guilherme pela sustentação oral. Eduardo, né? Está marcado no Teams errado quanto Eduardo. Eu sou o Eduardo Pisa, né? Tá, perdão. E parabenizo a doutora Isabel, eu já julguei alguns casos dessa operação aí, são casos bem complexos, né? Tem muita prova para analisar. E também nos casos que analisei, cheguei à mesma conclusão que a doutora aí, então, em razão disso, vou acompanhar. Obrigada, doutor Flávio. Representação? Senhora presidente, parabéns pelo voto. Nada a acrescentar. Muito obrigada. Então, eu vou encerrar debates. Já está registrado. Deixa eu só ver se eu registrei direitinho. Conhecido, não proíbe, conhecido, não proíbe, conhecido, não proíbe. Ok. Então, quórum. Votação. Muito bem, então, doutor, o resultado do processo 41.52076, os recursos ordinários foram conhecidos e não providos. Sim. Muito bem. Muito bem. Concluímos a pauta.
Tá bem, doutor? Então, já foi registrado Tá certo. o voto e foi esse o resultado. Tá bem? Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, senhor. Bom dia. Tchau. Muito bem, senhores. Então, tempo recorde conseguimos. Deixa eu ver, todos julgados e encerrados. Então, muito bem. Então, eu agradeço novamente o doutor Marcel, que veio aqui em substituição na representação. Todos os processos julgados encerrados, eu agradeço a todos o empenho e dedicação de sempre. E eu dou por encerrada, então, a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do dia 24 de maio de 2024. Vou pedir a gentileza do Oswaldo, para o Oswaldo encerrar a gravação.